tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu trouxe a continuação, né, da minha história. Essa é a parte 2. Se você chegou aqui através desse vídeo, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho lá para receber todas as notificações quando eu estiver postando o vídeo, né? Então, gente, eu parei na parte que a enfermeira veio para me dar banho, né? Me levar para a sala para me fazer o meu cesárea. Quando eu cheguei na sala do cesáreo, que eles fizeram o meu parto e tudo, todo o procedimento, que eu vim para o quarto, já era mais de 3 horas da tarde, ou seja, eu comecei a sentir contração antes de 8 horas da noite da sexta-feira e eles só foram fazer o meu cesáreo depois de 3 horas da tarde do sábado. Aí a enfermeira que sempre estava me avaliando, falando que eu ia ter, que eu tivesse paciência, que eu ia ter, ela olhou para mim e disse: mãe, parabéns, a cirurgia foi um sucesso, porém não tinha como você ter porque o seu filho estava colado na sua costela, né? Mas lá, quando eles foram fazer o bendito toque, o negócio sem fundamento, aquele toque, viu? Eles romperam a minha bolsa. Quando meu filho nasceu, ele já nasceu todo roxinho. Eu delatei até 7 centímetros. Ele croava, mas não vinha por conta dele estar colado. A testinha dele nasceu toda roxinha, né? Ele ficou por mais de 2 horas em observação por conta disso. Aí eu ganhei ele no sábado. Quando foi na segunda, eu tive alta e vim embora. Com 8 dias, a minha mãe foi fazer o teste do pezinho, né? Só que antes, quando a gente descobriu que eu tava grávida, minha mãe foi e perguntou quem era o pai. Eu falei, ele trabalhava em um mercado aqui perto da minha casa. Ele teve a audácia de olhar para a cara da minha mãe e dizer que o filho não era dele porque eu não era mais virgem, né? Aí ela não me contou, na época ele tinha terminado, quando a gente começou a ficar, ele tinha terminado, né, com o namoro dele. Depois ele reatou e noivou com ela. Eu ouvi boatos, eu não sei, porque eu não chego assim a gente chegar a conversar para mim saber se realmente ela falou isso, mas eu ouvi boatos que ela falou que toda vez que ela me via dava vontade de dar na minha cara, né? Então foi boatos que eu ouvi. Para mim ir pro colégio, todo dia eu tinha que passar na frente desse bendito mercado. Devido à minha gestação e a raiva que eu tive e eu enjoei a cara dele, né? Toda vez que eu via ele, dava vontade de vomitar e eu saía vomitando na estrada, tive estrada fora. Mas aí, voltando ao assunto, com 8 dias que eu estava em casa, minha mãe pegou o meu filho e levou para fazer o teste do pezinho, né? Que fazia no hospital. O hospital era bem distante. Na época, o meu pai trabalhava, ela teve que ir a pé, né? Ela saiu daqui, eram umas 7h30, né? Eu fiquei na casa da minha irmã, que mora vizinho aqui, a gente. Fiquei na casa da minha irmã. E quando ela chegou lá, a moça que fazia o teste do pezinho falou que tinha que ter o nome do pai completo e tinha que ter a identidade nas mãos, né? Minha mãe ligou e já ia dar 12 horas, o meu filho morrendo de fome, porque na época ele só mamava. E minha mãe ligou para minha irmã ir falar com ele. Ele disse que não ia dar a identidade dele, nem o nome dele, porque eu ia levar ele para a justiça, né? Aí disse que não ia dar e pronto, ficou por isso mesmo. Aí a minha mãe conversou lá com a moça, ela disse que ia fazer, mas só ia ter o meu sobrenome. Quando eu fosse pegar o teste do pezinho dele, só ia ter o meu sobrenome. Assim a gente fez. Eu também não tive contato com ele. Aí eu com 8 dias nem ainda estava ponteada. Aí quando eu soube assim do que ele tinha falado, né? Aí eu peguei e comecei a chorar, disse que ia pro fórum, que aí sim eu ia colocar ele na justiça, porque eu só queria cuidar do meu filho, eu não precisava de absolutamente nada dele, né? Até porque quando eu engravidei, ele não tinha dado nenhum pacote de fralda,
E meu filho foi tudo coisa de doação, né? Tirando da manta que eu havia falado pra vocês, que foi com dinheiro de latinha que a minha mãe comprou. E aí, mas Deus é tão bom e tão justo que quando o meu filho nasceu, ele tinha 8 perfumes da Johnson, 3 colônias da Flora e tanta roupa, tanta roupa. Eu levei tanta roupa, devido ser mãe de primeira viagem, eu queria levar tudo. Eu levei tanta roupa que quando ele nasceu, aí tinha umas mulheres lá que era bem humilde mesmo. Eu doei até roupa, né, dele pra quem não tinha, de tanta roupa que ele tinha. Graças a Deus. E aí, minha mãe conversou com ele e disse: olha, amanhã cedo eu vou pra justiça. E se você quiser ir, dá o seu sobrenome bem. Se você não quiser, tá tudo bem. Não precisa você se preocupar. Eu vou pra justiça e a justiça vai fazer o DNA e aí vai lhe obrigar. Até porque ele estava exigindo o DNA, só que ele queria que a gente pagasse a metade, para ele pagar a metade. Se era ele que estava exigindo, então ele que pagasse. Era o justo. E aí a gente, até porque a gente não tinha nem condições, né? Porque nem comprar nenhuma roupa pro meu filho eu não tive o prazer de comprar, porque eu não tinha dinheiro nenhum. E aí, quando tudo se acertou, aí minha mãe foi lá no mercado falar pra ele, disse que eu ia pra justiça no outro dia e que aí ele ficou assustado, com medo, realmente, porque na época eu só tinha 15 anos, parece, se eu não tô enganada, ele já tinha 22 ou era 23 anos, eu acho que era isso. E aí ele disse: dona Ana, pelo amor de Deus, não faça isso, eu vou buscar minha mãe, não sei o que, lá. Aí trouxe a mãe dele no mesmo dia, né? Trouxe a mãe dele. Quando a mãe dele viu, veio ele, a mãe dele, duas cunhadas, os filhos das cunhadas, né? Quando todo mundo viu, aí a mãe dele foi e disse: meu filho, aqui não tem como fazer o DNA, porque o menino nasceu cagado e cuspido à sua cara. Aí ele amenizou, né, com essa coisa de DNA. Aí a gente foi no outro dia, isso foi no domingo. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, ele veio aqui, devido eu ser de menor, não podia assinar o registro nem nada, tudo quem tinha que fazer era ele. Ele veio, pegou o nome do menino, porque nem o nome dele, ele não nem o nome do filho dele ele não sabia, né? Aí ele pegou o nome do menino e levou lá, e quando foi com 15 dias, eu fui lá e busquei o registro dele. E aí, quando eu tinha 16 anos, isso eu não desisti da escola. Um mês de operada, meu atestado venceu e eu voltei para a escola. Passei por média, né? Porque eu era uma menina bagunceira, mas eu também era uma menina estudiosa. E aí, quando eu engravidei, eu não fazia tanta estripulia. Só no começo da gravidez, quando eu sabia que estava grávida, e eu jogava bola e era o maior negócio, porque eu sempre fui fominha por bola, né? Quem me conhece sabe que eu gosto, acho que eu nasci no corpo errado, eu gosto de muita coisa de homem, assim. Eu nunca gostei, assim, de brincar de boneca, de casinha, de negócio, dessas besteirinhas. Eu sempre gostava de brincar de bila, de bola. Eu queria soltar pipa, mas meu irmão. E era um negócio sério. Aí, devido a ser uma menina bagunceira, mas eu era estudiosa, passei por média. No ano seguinte, eu fui pro primeiro ano do ensino médio. Né? Isso, minha mãe ficava com o meu filho. Quando eu estudei o ano inteiro, aí eu comecei a tirar nota baixa, né? E aí, só na matéria de inglês, porque a verdade é essa, eu nunca fui boa em inglês. Comecei a tirar nota baixa. Aí o professor, com brincadeira, só faltava 15 dias pro final. Eu já tinha 16 anos, faltava 15 dias pro ano encerrar, né? Aí o professor olhou pra mim, deu uma risada e disse: Dávila, você vai pra final precisando de 2,5. Aí eu fiquei desesperada, fiquei louca, porque eu nunca tinha ido pra final, né? E agora, essa altura do campeonato. Aí eu joguei tudo pro ar e disse que não ia mais estudar, e lá. Quando meu filho tava com 1 ano e 2 meses,
João Miguel tava com 1 ano e 2 meses. Eu comecei a namorar com aquele rapaz que eu falei lá com vocês, do Pro Jovem. Não sei se vocês lembram. Voltei com ele. Com ele eu fiquei 2 anos, né, namorando com ele. E aí a gente terminou por conta que eu fui fazer a crisma. E ele não aceitava por conta de ter um rapaz lá que eu me interessei, né? O rapaz era meigo, sabia as palavras certas. Sabe assim, digamos assim, foi amor à primeira vista, né? Eu fiquei encantada. Aí ele começou com ciúme possessivo. Nossa senhora, o ciúme, esse negócio de ciúme é bom, mas quando é demais, estraga o relacionamento. Ele me sufocava, ele não deixava eu ir pra escola só. Eu tinha que ir com ele, eu tinha que vir com ele. Pra onde eu fosse, se eu saísse na calçada, eu tinha que estar com ele. Ele passava o dia inteiro dentro da minha casa. Aí eu aí ele começou com um ciúme forte, forte, forte mesmo, um ciúme possessivo. E aí eu me desgostei, ele queria que eu desinstalasse WhatsApp, Facebook, todas as minhas redes sociais, né, pra mim não conversar com esse rapaz da Crisma. O Crisma só acontecia no sábado, era de 2 horas da tarde até as 4. E aí ele não queria de forma alguma que eu tivesse, nem a verdade é essa, ele não queria nem que eu tivesse celular. E aí um dia a gente tinha discutido e ele queria que eu desinstalasse o meu WhatsApp e eu falei que não ia desinstalar. E entrei no meu quarto e deitei na minha cama. Aí simplesmente ele chegou e perguntou o que eu tava fazendo. Eu disse que não tava fazendo absolutamente nada, eu tava vendo apenas o celular, porque a verdade era essa, eu só tava vendo o celular mesmo. E aí ele foi e deu um soco na minha perna, né, na minha coxa, que eu passei uma semana inteira andando de calça, porque a minha perna ficou uma mancha preta. E aí chegou ao extremo, aí eu revidei na mesma hora, porque eu nunca fui dessas de apanhar e ir pra cá e ficar apanhada mesmo. Aí quando ele deu o soco, eu dei uma pernada. Eu dei uma pernada nele, né? No lugar mais frágil do homem. E eu não vou estar falando aqui no YouTube, porque pode ser que o YouTube exclua o vídeo. O lugar mais frágil dele, ele caiu no chão, né? E aí eu aproveitei e bati. Quando minha mãe escutou que tava batendo muito, tava aquele barulho, ela foi e perguntou o que era que tava acontecendo. Quando ela chegou, ela viu que eu tava batendo muito nele. E ela foi e perguntou. Aí eu fui e falei. Aí eu disse que a partir daquele dia eu não queria ele dentro da minha casa, nem na minha frente. E ele fizesse-me o favor de quando ele me visse, ele cegasse, ele não me cumprimentasse, ele nem olhasse pra mim, né? Aí a gente terminou. Ele passou uma semana vindo pra minha casa querendo reatar e eu não queria de forma alguma. E aí ele começou a me ameaçar. Ele dizia que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém. Se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com ninguém. E aí, nesse meio tempo aí que ele ficou me ameaçando, quando eu ia para a escola, que eu ia mais as minhas amigas, minhas colegas, ele não podia se vingar de mim. Quando eu via que ele vinha, eu corria e subia numa calçada, subia em qualquer lugar, assim, que eu visse que a moto não ia subir, porque ele costumava jogar a moto em cima de mim, pra barruar em mim, né? E aí eu comecei a avisar as minhas amigas que quando elas vissem ele, que eu tivesse perto, elas, pelo amor de Deus, elas saíssem do meio, porque senão ia acontecer uma tragédia e a culpa ia ser minha. Eu ficava assim, me culpando, né? E aí passou quase um ano nisso, né? Dele tá me ameaçando. Aí eu comecei a namorar com esse rapaz, né? Que lá da, lá da Crisma. Na época eu tinha 18 anos, né? E ele tinha 24. Aí
A gente começou a namorar, ele era uma ótima pessoa, não tenho o que falar dele. O nosso término foi por conta que quando o meu tio morreu, né? Quando o meu tio morreu, ele foi para um retiro em Cajazeiras, uma festa, que ia ter um momento lá. Aí ele foi e eu, tipo assim, chorava, porque assim, era dos meus tios mais queridos, apesar de tudo, assim, era o tio que eu mais reconhecia que era meu tio. Ele não era bem meu tio, ele era marido da irmã da minha mãe, e eu chamava ele de tio, né? Ele era uma pessoa muito querida, aqui na minha cidade todo mundo conhecia ele na época, né? Ainda hoje muita gente comenta, fala dele. E aí ele não foi nem lá na casa da minha tia, não mandou nenhuma mensagem de motivação, que dá os pêsames, né? Nada disso. O único que foi, e já o nosso grupo já estava formado, né? O grupo de oração Yeshua já estava formado. E aí, o único que foi um amigo da gente, né? Que pode passar 1000 anos, eu nunca vou esquecer, né? O que ele fez. O nome dele é Fabrício. Não sei se ele tá me assistindo aí, mas muito obrigada pelas suas palavras. Você foi o único que foi, né? Lá, ficou comigo. A maioria do tempo foi Fabrício que ficou do lado da gente assim, né? Porque eu e a minha irmã era do grupo. E aí foi o único que ficou. E aí eu fiquei desgostosa e pedi um tempo e não quis mais, né? Ficar com ele. E aí, quando eu completei 19 anos, aí ele, digamos assim, que eu comecei a amadurecer mais ainda, né? Devido eu estar no grupo e estava vendo tudo que estava acontecendo. Era um grupo assim que até hoje eu sinto saudade dele. Hoje eu não pertenço mais ao grupo, né? A maioria dos membros que fundou o grupo não está, né? E aí eu sinto muita saudade do grupo, mas eu não quero voltar por agora, porque o negócio tá meio desandado, eu acho. Afinal de contas, eu nem sei se tá desandado, pra mim tá falando assim, né? Mas por agora eu não quero voltar. Estou focando em outras coisas, mas por agora eu não quero voltar pro grupo. Eu aprendi muito, né? Esse meu ex-namorado, ele me ensinou muito. Todo mundo que estava lá dentro também me ensinou, me fez amadurecer e me fez me tornar essa mulher que eu sou. Quando eu tinha 19 anos, começou as festividades daqui da capela, que aqui tem uma capela perto da minha casa, Capela de São Miguel Arcanjo. Para quem já sabe, eu já falei que eu sou católica. Eu ia para essas festas, chegou um rapaz não, já considerado assim, um homem, né? Um homem. Na época eu só tinha João Miguel e ele chegou e a mãe dele morava aqui, pertinho de mim, era minha vizinha. Mas quando eu passava, ele era de um modo assim, digamos, educado. Eu sempre fui uma menina bruta. Eu passava e ele dava bom dia, boa tarde, boa noite. E eu achava que era porque ele queria algo, só que eu achei que ele era casado, né? E aí eu não dava atenção para ele. E aí, a minha mãe, eu comecei a comentar com minha mãe, aí minha mãe começou a brincar comigo, assim, me fazendo medo, né? Dizia, Dávila, cuidado, esse homem vai te carregar, ele veio do fim do mundo, tu não conhece nada, ele vai te carregar, né? E aí, quando eu fui uma vez para a escola, estava nos campeonatos, né? E era noite, e eu fui. Aí minha amiga foi e veio aqui me chamar. Aí ele ficou na calçada me observando. Essa parte é muito engraçada, mas eu acho que eu só vou chegar lá na terceira parte do vídeo. E ele foi atrás de mim, né?
Eu saí por uma rua e ele passou por mim na pista. E eu chegava em um lugar, ele achava que eu estudava em uma escola antes da minha, só que eu estudava mais pra cima. E ele lá me esperando. Quando eu passei, ele foi e passou na frente. Só que esse vídeo já tá com mais de 20 minutos, então vai ficar pra próxima parte, tá? É bem engraçado. Eu quase caí, saí correndo, fugindo dele, só antecipando aqui a vocês. Mas eu trago na próxima parte, tá? Então é isso, tchau e até a próxima.